Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, meu nome é Leonardo Pasquale, vocês estão aqui no canal Dicas de TI do Pasquale. Faz muito tempo que eu não gravo nenhum vídeo aqui pro canal, trabalhando demais, vou falar um pouco sobre isso também. Antes de mais nada, antes de falar sobre qualquer coisa, aquilo ali não é um relógio, aquilo ali não é um medidor de radiação, aquilo ali é um medidor de decibéis. Só vocês matarem a curiosidade. É que na verdade nós nos mudamos aqui para os Estados Unidos e quando eu vim para cá eu fiquei com medo de fazer barulho para meus novos vizinhos e tal, porque eu toco guitarra, ouço música alta e tudo mais. E só que eu não sabia que na verdade tudo era extremamente isolado em termos de som, mas aí ficou aí, eu acho legal. Tá? Espero que não atrapalhe, não desvie a atenção de vocês. Bom, gente, vamos lá. Eu tô gravando esse vídeo depois de muito tempo, justamente porque eu sinto que eu preciso endereçar um tema muito importante que vem acontecendo agora na nossa área. Nós estamos aqui, caso você esteja em outro momento no tempo, nós estamos aqui partindo para o final do ano de 2022 e estamos aqui agora, acho que finalmente no pós-pandemia. E justamente por causa disso, eu acho que nós estamos enfrentando um fenômeno na nossa área de desenvolvimento de software, principalmente de sistemas, e que o bicho está pegando geral, tá? E eu quero falar sobre isso, quero primeiro contextualizar, né, sobre o problema, sobre como era antes as coisas, e sugerir o que eu acho que deve acontecer para poder dar uma normalizada na área. Primeiro é o seguinte, qual é o problema? O problema é que o turnover, né, aquela coisa de cara não ficar em projeto, foi lá para as alturas. Quando eu falo cara, eu digo profissionais e tal. E por que isso está acontecendo? Bom, antes de eu falar o porquê que isso está acontecendo, eu preciso dizer como as coisas aconteciam pré-pandemia. Tá? Como alguns de vocês sabem, eu trabalho na Pasquale Solution, né? Eu sou fundador da Pasquale Solution, que é uma consultoria de TI. Nosso trabalho é basicamente fazer a alocação de profissionais, desenvolvedores, principalmente para os clientes, né? Alocar essa mão de obra. Agora também tem a Titan Clarity, que é a nossa empresa americana, que faz a mesma coisa, né? Inclusive é um dos motivos de eu estar aqui nos Estados Unidos também, de eu ter me mudado para cá. Né? Quem acompanha o canal sabe que eu já falava sobre essa ideia e conseguimos fazer isso agora em abril desse ano. Bom, mas vamos lá. Antes da pandemia, 95%, ou até mais, tá? 98% dos profissionais de desenvolvimento de sistemas trabalhavam alocados presencialmente nos clientes, tá? Como a grande maioria de todas as áreas. O home office já era uma realidade para muitas áreas e para muitas pessoas, principalmente na Pasquale. A gente sempre trabalhou no home office, desde sempre. Veja, a Pasquale Solution tem 2 escritórios e eu mesmo nunca trabalhei em nenhum deles. Desde o dia 1 dessa empresa, eu sempre trabalhei em home. Nós temos uma parte da empresa porque é importante por algumas questões, mais pessoal mais novo, de ser necessário uma gestão, ou por causa de estoque de equipamentos, às vezes tal, não sei o quê. Mas a maior parte da Pasquale sempre esteve em home e sempre estará, né? Mas mesmo assim, apesar de já haver o home office para várias áreas e tal, isso era um processo que vinha acontecendo de maneira lenta. Se não fosse pela pandemia, eu acho que isso iria virar uma realidade de verdade assim, para o mundo todo, numa questão acho de 10 a 15 anos. Principalmente depois da pandemia e como as coisas estão acontecendo agora, eu tenho mais certeza disso, que não seria uma coisa tão rápida, embora eu não tenho dúvidas de que eventualmente ela iria acontecer. Mas vamos lá. Então assim, na nossa estimativa, falando aqui porque nós trabalhamos com a alocação dos profissionais, né, desde sempre, antes da pandemia a gente tinha aí então, sabe, de 95 a 98% das pessoas alocadas presencialmente dentro dos clientes. Então, não havia muita discussão, se uma vaga é home ou não é. Tinha, sempre houve cliente já querendo trabalhar com home, remoto,
ou meio que uma questão do híbrido, né? Que é aquela coisa que o cara trabalha 2 vezes por semana em casa, 3 vezes no cliente, ou vice-versa, dentro da empresa, enfim. Mas a grande maioria sempre trabalhando presencialmente dentro dos clientes. Pois bem, veio a pandemia, como nós sabemos, o mundo inteiro foi para casa, né? Qualquer função que realmente dava para fazer de casa, o pessoal foi. E, né, salvo todas as proporções e não me interpretem mal, isso funcionou bem, tranquilo, foi bom inclusive em alguns aspectos, né, para algumas empresas e tal perceberem que realmente o home funciona, principalmente em áreas de tecnologia, publicidade, contabilidade, diversas áreas, realmente funciona, fica mais barato para a empresa, promove uma série de benefícios para o funcionário, para o prestador, para todo mundo. Pois bem, é claro que, né, pelos motivos errados que todo mundo foi para casa por causa dessa maldita pandemia, mas enfim, no fim, realmente isso se demonstrou um acerto. Pois bem, ok, isso até aí os primeiros meses aí, eu diria que os primeiros 4, 5 meses do ano 2022, ok. O problema que está acontecendo é o seguinte, nesse ano. Com o fim da pandemia, graças a Deus, vem acontecendo uma questão que muita gente quer voltar para o presencial. E quando eu falo muita gente, eu digo clientes, empresas, né? O cara tem um escritório lá, ele confia em fazer a gestão dos profissionais, da sua empresa, dos seus funcionários, ali em loco. Tudo bem, isso é justo, eu entendo. Eu acho que muita gente foi forçada a ir para o home, mas não gostava, né? Teve muita gente que investiu, sabe, milhares, muito dinheiro em arrumar escritórios. Existe o benefício de você ter todo mundo junto também, não é que não existe benefício, existe o benefício, né, de sinergia, não só, sabe, de gestão, de você ficar na cola do cara, mas de sinergia ali da equipe e tudo mais. Tudo muito... tem uma parte legal. O problema é que é o seguinte, cara, e eu vou falar agora especificamente da área de software, né, que é a nossa área. Pelas nossas estimativas, nossas estatísticas aqui, de 65% a 70% não voltou para o home e não voltará. Não voltará. Eles entenderam que funciona, né? Essas empresas. Elas entenderam que existe um benefício em ter esses profissionais em casa, o pessoal está mais feliz. Quem está adotando isso tem uma estabilidade maior, né? Apesar dentro da instabilidade própria e natural da área, tá podendo, quem está promovendo o home office full, tá? Está podendo gozar de uma estabilidade maior em seus projetos, com menos turnover. Só que você tem aí aproximadamente de 30% a 35% do mercado querendo que esses desenvolvedores vão trabalhar presencialmente. E, cara, isso está gerando especialmente um problema pelo seguinte. Primeiro, vamos contextualizar aqui. Essa área por si só já era completamente complicada de se contratar. Empresas como a nossa existem justamente porque existe uma dificuldade de você contar com os profissionais, né? Por mais que você até tenha equipes grandes de desenvolvimento, você não tem sempre vagas abertas, não num volume como uma empresa como a gente tem. Então, você precisa da ajuda das consultorias, pela disponibilidade dos profissionais, né? Porque nós funcionamos como esse hub de mão de obra, ou seja, nós temos muito relacionamento mesmo com profissionais, ou profissional que já trabalhou em outros clientes, ou profissional que a gente sabe os canais onde buscar. Muitos profissionais gostam de ter um bom relacionamento e trabalhar com a consultoria, porque eles sabem que, fez o projeto ali 5, 6 meses de um cliente, o cliente não quer mais, não precisa mais dele, mas a consultoria tem outros clientes e tal. Então, por isso que existe, porque já existia essa dificuldade por si só. A gente sempre teve uma frase normal aqui que é assim, essa é a única área que a gente chamamos, né, 2 para 1, 3 para 1. O que é isso? É 2 vagas para um cara, 3 vagas para um profissional. Entendeu? Dependendo do tipo de senioridade, do tipo de linguagem, tecnologia, às vezes, tá?
Ou seja, é muito difícil contratar para a área mesmo, normal, né? Existe mais demanda do que profissionais disponíveis, e por mais que vão se formando mais caras, mais pessoas, vão havendo mais projetos, e a tendência é só que aumente, né? Não tem um negócio hoje que suba sem a necessidade de um sistema, seja para poder vender, seja para apoiar o negócio, ou seja, né? Transformação digital hoje ela é completa, todo mundo precisa muito. Pois bem, tudo bem. O que acontece é que, como eu disse, são 65% a 70% não vão voltar para o home, tá? E de 30% a 35% está tentando voltar para o presencial. Então, assim, a despeito, né, independentemente da minha opinião sobre isso, o que está acontecendo? Você já tinha uma área que era difícil contratar, né? Porque tem menos profissionais do que tem os projetos, como eu acabei de falar. E agora você tem uma percepção clara para todos esses profissionais de que eles têm oportunidade para trabalhar em casa, home office. Tá, e deixa eu deixar uma outra coisa clara aqui. Toda vez que eu falo de presencial, eu estou incluindo o híbrido no presencial, tá? Porque o híbrido, a partir do momento que você exige que o profissional trabalhe 2, 3 vezes por semana na empresa, dá na mesma na percepção dele. Então, quando eu falo de trabalhar remoto, home, eu estou falando full remoto, home, sabe? Inclusive com aquelas possibilidades que para nós são muito comuns de profissionais, falando de Brasil, né? O cara mora em Salvador, trabalha para uma empresa em São Paulo, ou vice-versa. O cara mora no Sul e trabalha para uma empresa em BH, normal, né? Inclusive, o que essas empresas estão tendo como um grande benefício? Uma gama maior de profissionais, uma amplitude maior de disponibilidade de profissionais, porque agora, desde que começou toda essa questão do home e do remoto, pelos motivos errados da pandemia, todo mundo passou a ter também mais profissionais disponíveis de outros lugares, né? Pô, é óbvio que São Paulo, Rio de Janeiro são os lugares que mais tem profissionais, mas tem muita gente ao redor do Brasil, no Sul especialmente, Minas, né? Tem uma parte no Nordeste que tem bastante gente também, enfim. Então, assim, o que começou a acontecer agora? Já era difícil contratar. E agora todos os profissionais têm uma percepção de que, olha, por mais que ele não tenha nesse momento uma oportunidade para trabalhar home full, em um mês ele vai receber no máximo uma proposta para trabalhar home. Então, por mais que você consiga contratar um cara para trabalhar híbrido, ou mesmo presencial, que hoje aí virou um complicadíssimo, presencial, assim, eu digo 5 dias por semana e tal, cara, olha, as chances dessa camarada sair fora em um mês ou até menos é muito grande. Porque esse pessoal sempre está participando de processos. Mesmo eles não participando, tem muita gente com os currículos deles, sempre consultando se eles estão disponíveis e tal. Aliás, saiba disso, tá? Muitas vezes o profissional sai e não está participando de processo nenhum, só que muita gente tem o currículo dele, tá? Como a gente mesmo tem o currículo de, sei lá, dezenas de milhares de profissionais que a gente sempre está consultando se eles estão a fim de entrar num novo contrato e tal, né? Normal, tá? Só um parênteses aí. Então, assim, existe essa percepção agora deles de que eles vão poder trabalhar home e vão receber uma proposta para trabalhar home. Ou seja, né, em um mês você foi lá, treinou, fez todo o sistema, mostrou todo o sistema, mostrou todo o projeto, mostrou tudo. Esse cara recebeu uma proposta para trabalhar home, ele vai embora. Ah, mas eu vou pagar mais, cara. Assim, vamos ser realistas aqui. Tá, nós estamos falando de pessoas que ganham aí, falar de profissionais sêniores, o normal aí vai acontecer entre de 12 mil a 20 mil reais por mês de salários, certo? O pessoal em geral trabalhando como PJ, mas o CLT também não foge muito desse valor, talvez um pouquinho mais baixo, de 10 a 15, mas é por aí. Tá? Primeiro, vamos supor que existisse um valor que você pode oferecer a mais, né, que melhora um pouco a percepção para o cara poder trabalhar presencial e tal. Esse valor não é R$1.000, esse valor não é R$2.000 nesses caras sêniores e tal. Não sei o que são os caras, né? Óbvio, muita gente júnior, pleno, trabalha em vários projetos e ajuda muito e tal, mas vamos falar sobre os caras que realmente
tocam os projetos, fazem as coisas acontecer com mais agilidade, com mais qualidade, com mais experiência. É o pessoal sênior. Cara, então primeiro, já tira o cavalo da chuva, não vai ser R$1.000, R$2.000 que vai fazer com que o cara atravesse a cidade, vamos falar sobre São Paulo, fique parado no trânsito 1 hora e meia todo dia, né, para ir trabalhar dentro da empresa para você, né. Vamos supor que esse valor seja em torno de R$5.000. Cara, mesmo assim, ainda assim você vai gastar demais, muito a mais do que você deveria, né, e ainda assim na segurança. Porque tem uma outra coisa, cara, e a gente tem que ser realista sobre a área. Esse pessoal, desenvolvedor de sistemas, pessoal de software, sempre teve um freelazinho ou outro para fazer. Normal. Porque justamente a própria apesar de ter muita oportunidade de trabalho, muito projeto, existe uma instabilidade, porque os projetos são às vezes curtos, você não fica muito tempo numa empresa. Então, esses caras têm relacionamento em vários lugarzinhos, projetinhos que eles fazem de fora do horário, né, à noite, 2, 3 horas por dia. Às vezes o cara pega uma tela para fazer e tal. Cara, esse cara em casa, ele faz isso, ele já ganha esses R$2, R$3.000 a mais, 4, 5 mil por mês, que complementa o salário dele aí de 15 pau. Já começa por aí. Isso é uma coisa. E não adianta, né, forçar. Eu já vou explicar sobre isso daí. Forçar que não, então por isso tem que ficar aqui presencial. Não adianta. Nessa área, é uma das poucas áreas em que a relação sempre foi invertida, né? Não existe fila de desenvolvedor nenhum para trabalhar, para arrumar emprego. Pelo contrário, como eu falei, 3 vagas, 2 vagas para um cara. O que tem, às vezes, é uma filinha de empresas para poder contratar o profissional correto. Então, o que acontece? Então, assim, mais uma vez, cara, eu respeito completamente os empreendedores, os empresários, as políticas das empresas. Eu, como empresário, gostaria só que isso tivesse pacificado. Você vê, se eu for pensar friamente, né? Antes da pandemia, a gente tinha aí, como eu falei, 95% a 98% do pessoal presencial. Acabou. Não havia esse tipo de discussão, né? Aí a gente só ficava com os mesmos problemas de antes, que é o porquê a gente existe, é um problema bom, porque a gente está aqui para solucionar para os nossos clientes, para as empresas, que é a disponibilidade dos profissionais, porque já era menor de qualquer forma. Bom, então voltando, a percepção é que eles podem trabalhar home, né? E nessa área, os profissionais, eles que meio que vão forjar o como a área vai acontecer, a dinâmica da área, né? Então assim, era compreensível, era até possível prever que assim que acabasse a pandemia, haveriam muitas empresas, a gente fez algumas pesquisas, vimos, né, que algumas empresas tinham essa ideia, vamos voltar híbrido, vamos não sei o quê. Agora é o seguinte, a grande maioria, e eu estou falando de um dado que nós temos aqui, nós não temos poucos profissionais, nós não temos poucas vagas, não tem bastante gente, então é um dado fidedigno, é uma estatística boa, acreditem em mim. 65% a 70% não vai voltar. Ou seja, das vagas que todo mundo tem disponibilidade, de oportunidades aí, os profissionais estão vendo, olha, toda hora está pintando vaga home, por que eu vou trabalhar presencial na outra? Eu posso aceitar momentaneamente, porque, já estou há 1 semana, 2 semanas sem projeto, preciso pagar as contas, mas ele vai aceitar e depois ele vai sair. Entendeu? E não tem jeito, cara. Por mais que você como cliente, eu sei, a gente como empresário, a gente como gestor, fala, mas cadê o comprometimento? Cara, o pessoal é comprometido em pagar suas contas. Todo mundo é comprometido em pagar suas contas e ganhar seu dinheiro, né? Quem gosta da nossa empresa somos nós. Aqueles funcionários de liderança, que tem uma carreira e tal. Não desenvolvedor de software. Isso quer dizer que ele não vai trabalhar muito bem para o seu projeto? Tá? Claro que vai. São profissionais. Agora, principalmente nessa área, em que desenvolvedores, eles têm justamente essa característica de o cara atua no projeto, às vezes acaba, ele não tem mais nada o que fazer, vai para outra empresa e tal. Como que você vai fazer, sabe, sem necessariamente um plano de carreira ou uma ideia para poder manter uma série de desenvolvedores ali, presencial com plano e tal, num projeto? E mesmo que você tenha, esses caras, eles querem mudar de tecnologia, querem mudar de negócios que eles estão desenvolvendo. Não tem jeito. Então, assim, isso está gerando, mais uma vez, voltando ao início do vídeo, um turnover monstruoso, tá certo? Né?
já existia um turnover natural da área, como eu disse, é por isso que a gente existe, mas agora está um turnover muito gigante. E a percepção dos clientes, todo mundo assim, tá perdido. Por quê? Cara, não estamos conseguindo reter ninguém. Mas por que não está conseguindo reter? Você está querendo fazer presencial? Você está querendo pôr híbrido? Né? Cara, e outra coisa, eu vou falar. Ninguém quer ir nenhum dia na empresa. Tá? Essa coisa do híbrido parece que ela dá uma amenizada, mas a verdade é que todo mundo quer trabalhar todo dia de segunda a sexta em casa. Né? Agora vamos lá, cara, o cara está em casa, muitas vezes com a família dele. Ele trabalha até mais horas por dia com tranquilidade, né? Tranquilo ali, sem ter que enfrentar aquele trânsito, aquela loucura, certo? Como que você compensa isso? Então, veja, a questão da qualidade de vida desses profissionais vai pesar muito agora, né? A tranquilidade de se trabalhar e tal. Cara, olha só, mais uma vez eu respeito demais, eu entendo o que as empresas pensam, o que os clientes pensam, mas esse é um braço de ferro que não vai dar para ganhar. Porque, é o que eu falei, se você tivesse 70% a 80% das empresas querendo trabalhar presencial, aí você estaria criando uma tendência de que, olha, não tem tanto oportunidade assim, né? O turnover não vai ser tão grande assim, a maior parte das oportunidades é para se trabalhar presencial, beleza, é aquele esquema do pré-pandemia. Tá? Mas a verdade é que não é isso. 65% a 70% das empresas não querem. Os caras entenderam que funcionou melhor. Eles já criaram uma maneira de se comunicar legal, de garantir que está todo mundo trabalhando direito e tal. É claro que assim, existem desvantagens, cara, de se trabalhar com o home office, principalmente se a gente falar da perspectiva da empresa, de quem está financiando o projeto, existe. Né? Existe a desvantagem de, pô, será que esses caras estão trabalhando intensamente, né? Esse negócio que eu falei do freela e tal, né? Eu vou falar, a gente como empresa, como consultoria, quando eu aloco um profissional para a empresa, e a maioria é home, nós estamos ali acompanhando diariamente, todo o tempo, para garantir que o profissional está trabalhando intensamente para o projeto do nosso cliente. Agora, a gente sabe como funcionam as consultorias por aí, ou mesmo se você contrata um cara diretamente e tal, o controle vai ficar muito menor. Então, existe realmente essa preocupação, esse problema, mas, cara, né? Se você tem uma metodologia, conseguiu já implantar uma forma de se comunicar, tem as dailies, né, que vem aí do Scrum, das metodologias ágeis e tal, tá todo mundo com as suas atividades bem planejadas, cara, fica pro home, né? Porque só vai perder. Então eu já estou começando a entrar, na verdade, na minha sugestão, né? Eu contextualizei como era, descrevi o problema e vou dar agora a minha solução. A minha solução é o seguinte, cara. Quanto mais os clientes, as empresas ficarem, eu falo cliente, né? Porque no meu caso é os meus clientes. Mas quanto mais as empresas insistirem nisso daí, mas elas só vão perder tempo e dinheiro. Vão ter muito problema do turnover, de continuidade dos projetos, vai se levar mais tempo, vai se investir mais, vão brigar comigo, porque toda hora um profissional está saindo e a gente faz de tudo para poder reter, mas não existe milagre. Vão ter uma percepção, mesmo quando vocês contratarem direto, vão ter uma percepção, esses caras pioraram. Não pioraram, eles querem trabalhar em casa, né? Os problemas, eu já tenho vários vídeos aqui que eu falo sobre o como funciona a área, a relação desenvolvedor, seus gestores e tal. Vou pôr até aqui no card um vídeo legal sobre essa guerra infinita. Mas agora, o que se fazer? Na minha opinião, se criar uma estrutura urgentemente, metodologias em que vocês podem verificar o andamento dos projetos, do trabalho dos profissionais e manda todo mundo pro home. Tá? Não adianta mais forçar isso. Mas você tem pessoas que estão na empresa trabalhando presencial, elas vão ficar chateadas porque tem uma área que está home. Cara, a área de desenvolvimento de software, ela é diferente das outras áreas por si só. Certo? Você não tem um contador na sua empresa, um advogado, um analista de alguma outra área e tal, em que ele trabalha como um PJ por um projeto e tal,
Os desenvolvedores sim, né? Você tem, é muito diferente a relação que você tem com os seus CLTs do que para os desenvolvedores que estão ali fazendo um esforço temporário, por mais que seja, vai, um ano de projeto, mas mesmo assim, aquilo tem começo, meio e fim. Não adianta você querer exigir também esse tipo de mesma relação. E mesmo que não fosse por isso, mais uma vez, nessa área os profissionais dão as cartas mais que em outras. Não tem o que fazer. Ah, as pessoas podem ser responsáveis, fazer o que quiserem. Claro que não. A gente faz de tudo para reduzir isso totalmente. Agora, existe uma tendência, né, que nessa área a coisa é mais equilibrada. Né? Quem determina como esse mercado vai funcionar em termos de contratação, de mão de obra e tal, são os próprios profissionais. Por quê? Porque tem mais demanda do que profissional. Então, é assim. Quando você tem mais profissional do que demanda, o empregador dá mais as cartas. Quando é o contrário, não vou dizer que o profissional das cartas faz o que quiser, mas a coisa fica ali mais equilibrada, não é assim. Então, assim, tirando essa parte, que é uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir, é claro, existem posições que não faz sentido ter home office, lideranças, gestão, sim, mas você está ali promovendo de fato uma posição em que é um cara de responsabilidade, salários mais altos, um plano de carreira, aí ok. Né? Pô, vai haver projetos em que vai fazer sentido de fato. Por exemplo, a gente tem um cliente que trabalha com máquinas de UTI e tal, não sei o que, não dá pro cara levar para casa. Né? Então, tudo bem. Aí, mas o profissional que trabalha com isso, ele já sabe também, né? Muito pessoal que trabalha com C++, Arduino, hardware e tal, não sei o que. O pessoal sabe, não dá para levar para casa algumas coisas, então tem que trabalhar em loco. Né? Existem, obviamente, questões de segurança para alguns tipos de projetos que são vitais, que você tenha o profissional dentro do ambiente, ali offline, sim, mas isso é raro. Né? Se é só uma questão ali mais de compliance e tal, não sei o que, de segurança normal, ali de dados, cara, põe a VPN. Né? Cria uma VPN, cria essa rede privada de vocês, os profissionais acessam só pela VPN, ninguém acessa normal ali a seu ambiente de nuvem, seu ambiente da rede facilmente, né? Mas, cara, manda o pessoal para casa, senão vocês vão perder dinheiro. Não tem o que fazer mais, né? A tendência é que as pessoas vão notando porque, pô, vocês precisam do projeto, não é? Vocês precisam dos softwares, vocês precisam dos sistemas funcionando. A ideia maior toda é o desenvolvimento desses produtos, a manutenção desses produtos, a inovação toda dos softwares e tal, dos apps, de todos os sistemas, integrações. A ideia é essa, né? Então, foquem nisso. Foquem em desenvolver as coisas e ter as coisas prontas e funcionando e, né, iterando. E vai desenvolvendo esse time que funciona de maneira remota. Não é aceitar trabalho ruim, ineficiente, com falta de comprometimento. Claro que não. Né? Se você trabalha com uma empresa como a nossa, você pode ter certeza que isso tudo será garantido. Né? Porque o nosso trabalho já era esse e agora, mais do que nunca, nós estamos aí ajudando muito. Né, nessa parte do home, justamente aí faz mais sentido, né? Além da própria disponibilidade profissional que uma empresa como a nossa promove, a gente também tem essa cogestão, né, do dia a dia dos profissionais, né, garantindo que o pessoal está atuando intensamente, exclusivamente ali no horário contratado, né, nas horas contratadas ali para aqueles esforços, né? Então, gente, não tem o que fazer. A minha solução é essa. Não é uma questão de eu gostar, não é uma opinião pessoal, nada. É claro que pessoalmente eu confio no home office, não vou negar para vocês, é o que eu falo. Eu fiz o meu negócio em cima disso, funciona. Nós temos internamente 90 profissionais, 90 funcionários, e desses 90 eu tenho pelo menos aí 65 pessoas, 70 pessoas trabalhando em casa desde sempre. Eu digo do pessoal interno da Pasquale, né? Fora os nossos alocados aí, que é mais de 400, quase 500 desenvolvedores. Então, assim, e funciona. E a gente tem todo um método desde sempre de se fazer isso e dar certo. Sabe? A gente não gasta dinheiros desnecessários com escritórios, com estruturas que não precisa. A gente gasta outras coisas, gasta em salário, gastamos em benefícios, investimento em outras áreas,
Então, assim, é algo que é realmente importante que você, meu caro potencial cliente, você empresa, você que é um gestor da área, precisa começar a endereçar e pensar. Não há o que fazer, quem já está notando já está começando a abrir, não tem jeito, e quem abre já sabe que não vai mais conseguir voltar. Eu sei que é difícil, a gente foi jogado nessa situação sem um plano, né? Aconteceu de maneira forçosa, obrigatória. Acho que todo mundo que gostaria de fazer um movimento desse, planejado, pensado, né, baseado numa estratégia, mas a vida é como é. Também são quantas gerações passaram nesse mundo e não viveram o que a gente viveu, né? A última pandemia 100 anos atrás, né? Mais de 100 anos atrás. Então a gente viveu o que a gente viveu e agora só nos resta se adaptar a essa realidade. E quem se adaptar mais rápido... Opa, desligou aqui o meu monitor. Desculpa, escureci, mas voltei à luz. Quem se adaptar mais rápido é quem vai continuar se dando bem, tá? Essa é o meu apelo, tá? Para que a gente comece rapidamente a mudar esse cenário, para que normalize a área e diminua esse turnover, que a gente volte ao problema de antes, que é só uma falta de profissionais mesmo, mas que a gente vai resolvendo e empresas como a gente vai ajudando, mas o que está acontecendo agora precisa ser resolvido. Enfim, tem muita gente sofrendo no sentido de se gastar muito, de não ter retorno, muito projeto ficando lento para trás, os investimentos não compensando, né? E isso ainda está culminando com um momento, esse sim, temporário, né, de eleições e tal, em que tudo fica ali meio para onde nós vamos, para onde nós não vamos. Então, mas principalmente essa questão de se normalizar aonde nossos profissionais e desenvolvedores vão trabalhar de uma vez por todas. A verdade é que não vai funcionar uma grande parte funcionando presencial e uma parte um pouco maior no home. Porque o cara que está aqui no presencial, ele está só esperando a oportunidade dele para ir para o home e assim que pintar, ele vai. E não há nada que a gente possa fazer em relação a isso. Sinais dos tempos. Tá bom? Gostaria de falar um vídeo mais legal, mas de alguma maneira eu estou tentando aqui sugerir uma solução e que se possa debater, né? Isso daí claramente, eu sei o quanto existe resistência das empresas. Às vezes você tem uma parte dos profissionais da empresa que, mesmo da gestão, né, da diretoria, que concorda com isso, mas ainda tem uma outra parte que está preocupada, está com uma cabeça mais antiquada, tem medo, que não é nem só, falar antiquado é bobagem, mas é uma questão, tem medo mesmo, né? Eu preciso ver, eu quero ver e tal, mas cara, por mais que seja até justo para algumas empresas que, eu queria presencial, não é como está o mercado. Então não é uma questão de justiça, é uma questão de as coisas são como são. Então é isso. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo, ficou acho que longo, mas é um tema importante, então é isso. Espero que a gente encontre uma solução rápida e vamos que vamos. Valeu, gente. Um beijo. Prometo gravar um vídeo em menos de um ano. Novamente. Falou. Tchau, tchau. Valeu.